Olá pessoal, a gente terminou a parte 1, de introdução à lógica da programação, e agora iremos continuar na parte 2. E a gente chegou na parte, né, do que é um algoritmo, tá? Um algoritmo, ele é uma sequência lógica de passos que serve para resolver um problema. Podendo ser um problema do dia a dia, um problema específico, tá? Então, ele pode ser escrito em linguagem natural, fluxogramas ou até mesmo em pseudocódigo. A gente pode trazer um exemplo prático, como se escova os dentes, né? Primeiro, a gente precisa pegar a escova e o creme dental. A gente precisa aplicar o creme nessa escova. Depois, o próximo passo é escovar esses dentes por 2 minutos, um exemplo. Após a gente escovar os dentes, a gente precisa enxaguar a boca, né? E essa é a mesma ideia de um algoritmo. Então, esse seria um passo a passo que mais para frente a gente vai começar a fazer para que os algoritmos funcionem. Aqui a gente pode trazer algumas etapas, né, do algoritmo, de como é feito isso, né? Então, para desenvolver um algoritmo eficiente, a gente pode seguir 3 etapas, né, principais. Que o primeiro, que é o principal aqui, né, que é entender o problema, né? A gente precisa saber qual o problema que a gente precisa resolver. Porque se a gente está criando algo, é que existe uma demanda sobre isso, né? Então a gente precisa resolver algo. Então a gente tem que pensar primeiro qual o problema. Após a gente saber o problema que a gente já tem, a gente precisa projetar essa solução. Então, como é que a gente vai resolver? Então, a gente pensa numa linguagem de programação, a gente pode pensar num banco de dados, a gente precisa entender como a gente vai resolver na parte de código. Então, a gente precisa saber como. E a terceira é testar, né? Testar isso aí para ver se os resultados estão corretos. Se aquilo que a gente projetou, aquela solução, ela está sendo testada e entregue o resultado esperado. Então, a gente pode trazer um exemplo prático aqui. A gente tem um problema que a gente precisa calcular a média de 3 notas dos alunos aqui da nossa graduação. Então, a gente precisa dar uma entrada de notas. Então, digamos que são as notas 7, 8 e 9. Então, a gente precisa do processo. Depois que essas notas entrarem, a gente precisa processar essas notas, né? Então, a gente pega essas 3 notas e soma. E depois de somar as 3 notas, a gente vai dividir por 3. E depois essa soma, a gente precisa de uma saída, né? Que é onde vai mostrar no nosso programa a saída, a média. Então, 7 mais 8 mais 9, dividido por 3, vai ter uma média 8. Então, essas são as etapas, com exemplos aqui para gente. Então, a parte de entender o problema, né? Então, a gente precisa saber quais dados nós temos, qual é o resultado esperado, para a gente conseguir bater, né, os testes e entender se esse foi o resultado esperado, e quais são as restrições que existem. Então, existem condições também para que isso exista. Um exemplo prático aqui, a gente pode calcular uma área de um retângulo, tá? E a gente pode identificar as entradas e saídas. A gente pode também trazer outro exemplo prático aqui, que é o mesmo das notas. Quais são as restrições que a gente poderia ter adicionado? A gente pode adicionar uma condicional lá. Se a nota ela for menor que 7, o aluno está em exame, menor e maior que 5. Então, o aluno está em exame. Se essa nota for maior que 7, esse aluno foi aprovado. Então, existem restrições, existe um resultado esperado e existem os dados, né, que a gente tem. Na parte de representarmos esses algoritmos, tá? A gente pode representar os algoritmos em diferentes formas. A parte de descrição narrativa, então seriam textos, a gente pode escrever textos tentando explicar aí a parte do algoritmo. Por fluxogramas, que é a parte de diagramas visuais, onde são desenhados, é uma forma que é muito utilizada hoje em dia. E através também de pseudocódigo, né? Que é uma parte de mistura de linguagem natural com o código. Então, a gente pode trazer um exemplo prático aqui. Um algoritmo para somar 2 números. Ou seja, narrativo.
esse código em descrição narrativa, ou seja, pegue 2 números, some-os e mostre o resultado. Então, aqui a gente está representando em forma de narração. Forma de fluxograma, a gente pode desenhar caixas conectadas, né, com o início, a parte da soma e a parte do fim. E o nosso terceiro, que é o pseudocódigo, a gente pode fazer assim: leia número 1 e número 2, atribua esse resultado da soma a uma variável resultado, que é número 1 mais número 2, o resultado vai ser atribuído a esse valor, e depois, no final, escreva esse resultado. Então, essas são as formas aí de representar o nosso algoritmo. A gente vai precisar entender o que são variáveis e o que são operadores, porque a gente vai utilizar também. Tá? Então, variáveis são como caixas, tá, que guardam dados. Ou seja, eu posso criar uma variável chamada idade, e essa variável aí vai guardar a minha idade. Então, eu tenho 30 anos, então essa variável vai ter número 30. Tá? E a gente pode utilizar e realizar cálculos com essas variáveis utilizando os operadores. Mais, menos, vezes, dividir, ou até mesmo na primeira parte de operadores. Então, como esse ano eu faço mais um ano, eu posso adicionar essa minha variável 30 mais 1. Ou seja, a minha variável idade, ela vai ter 31, utilizando os operadores. Ou eu posso aí utilizar também as comparações, menor, maior ou igual. Então, eu posso criar aqui um exemplo prático, diferente de idade, que é calcular aqui o IMC, tá? Que é o índice de massa corporal, utilizando as variáveis de peso e altura. Digamos que eu tenho uma altura de 1,76 e pese 80 quilos. Então, a minha operação, eu atribuo uma variável chamada IMC, que é igual o peso, dividido, aí a gente bota entre parênteses e altura vezes altura. Então, isso é a nossa fórmula do IMC. E a gente, depois disso, vai ter a variável IMC, vai ter esse dado e vai ter uma saída mostrando seu IMC é tanto. Então, é um exemplo aí das nossas variáveis e nossos operadores. Seguindo aqui, sobre a nossa estrutura de controle. O que são condicionais? Então, condicionais são estruturas que permitem ao algoritmo tomar decisões com base em condições, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. 0 e 1. Elas funcionam como desvios do nosso fluxograma do programa. A gente pode trazer uma analogia do mundo real aqui. Vocês podem pensar em um semáforo. Se esse semáforo ele estiver verde, você pode ir com o carro, né? Então é verdadeiro, você pode ir. Se não, né? Se ele não estiver no vermelho, você deve parar. Então são condições que só são atribuídas em um dos momentos, se sim ou se não, ou em casos específicos também. Então, a gente pode utilizar aí as condicionais se e se não. E a gente tem um exemplo de um pseudocódigo, né? Se, condição, então. Aí vai aparecer o bloco de comando caso verdadeiro. Se não, bloco de comando caso falso. Então, vamos trazer um exemplo prático aqui de novo, né? Um verificador de aplicação, tá? Vamos voltar para o bloco de cima e pensar. Se a nota, que é a condição é nota maior ou igual a 7, então a gente vai pôr escreva aprovado. Né? No bloco de comando ali, a gente vai botar escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Então, essa é uma forma de controle utilizando as nossas condicionais. Tem uma parte legal e também que ela é muito interessante, né? Que a gente vai utilizar muito aí na parte de códigos, que é o debugging. Tá? O debugging ele é um processo aí de identificar e consertar erros, que são chamados de bugs, tá? Em algoritmos. Então, assim como revisamos um texto, né, antes de entregar
Então, os trabalhos, então a gente revisa antes de enviar um e-mail, antes de enviar uma mensagem, a gente revisa, né, para entregar da forma correta. Aí a gente precisa testar as nossas aplicações também, né? E ajustar esse código aí para garantir que ele funcione corretamente e não dê problemas. Quais são os tipos comuns de erros, né? Existem os erros de sintaxe. E o que é esse erro de sintaxe? É uma parte de violação de regras de linguagem. Digamos que foi esquecido os parênteses numa fórmula aí, um ponto e vírgula. Então, isso é um erro de sintaxe. Por exemplo, a gente pode botar exemplo prático aqui, né? Leia número 1 e o número 2. Então, some esse número 1 mais esse número 2, mas faltou o comando aí de exibir esse resultado. Ou seja, você está somando e atribuindo a uma variável, mas você não está fazendo nada com ela. Você não está escrevendo, você não está mostrando na tela, você não está utilizando ela em outra função. Então, é um erro de sintaxe, né? E o problema? Se esquecemos de escrever o escreva da soma, o algoritmo não vai mostrar esse resultado. Vamos seguir para os próximos erros que a gente tem aqui. Então, seguindo nos tipos comuns de erros, o próximo é o número 2, que é o erro de lógica. Então, o que é esse erro de lógica? O algoritmo, ele roda, mas dá a resposta errada por um erro no raciocínio. Podemos aqui trazer um exemplo prático, que é um algoritmo para calcular a área de um quadrado, de forma errada. Tá? Então, a gente pode falar, leia lado, ou seja, a área é igual a lado vezes 2. Mas o correto não é lado vezes 2. A forma correta é lado vezes lado. Então, houve um erro de raciocínio, pode ser que seja uma distração, pode ser que algo ocorreu na hora que estavam fazendo esse algoritmo, e aí depois vai escrever essa área. Fazendo um teste de mesa, a gente pode fazer esses testes de mesa para ver se a gente escreveu esse algoritmo pseudocódigo da forma correta. Se lado ele for 5, tá? O resultado seria 10 da forma que foi escrito, que é a forma errada, tá? Porque seria lado vezes 2, 5 vezes 2, 10, é errado. Em vez disso, teria que ser 25, porque lado vezes lado é 5 vezes 5. No trazendo o nosso 25 seria a nossa resposta correta. Então, a gente chegou agora no nosso terceiro tipo comum de erro, que é o erro de execução. Ele é chamado de runtime errors. E o que é isso, tá? Então, o código, ele parece certo, mas ele vai quebrar na hora que a gente executar. Ou seja, trazendo um exemplo prático aqui, a gente vai leia um número que vai ser atribuído por uma variável chamada divisão, e divide 10 por esse número e escreva essa divisão, tá? Mas o problema vem agora. Se esse número ele for zero, ocorre um erro de divisão por zero, que esse erro ele é chamado de runtime. Chegamos no final de mais uma aula e até a próxima.